Olá, gente querida! Hoje é o dia 15 de outubro. Nós saudamos e parabenizamos todos os educadores, professores, professoras. E a igreja hoje celebra também a memória de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, grande mística, poetisa, religiosa, reformadora, com muitos valores, muitas graças e carismas recebidos de Deus. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Como vocês podem perceber, o texto de hoje do Evangelho é continuação daquele que nós estamos lendo. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória ao vosso Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês podem perceber, o texto do Evangelho de hoje é continuação, estamos no mesmo ambiente do texto do Evangelho de ontem. Jesus está à mesa na casa de um fariseu e, por não ter lavado as mãos, o fariseu fica observando como Jesus procede. Ontem, Jesus começa então essa reflexão sobre a exterioridade. Ele hoje aprofunda então sua conversa com aquele homem fariseu e com os seus discípulos, acrescentando esta série de ais. Já expliquei aqui várias vezes no canal. O ai é um gênero literário muito próprio do profetismo e é uma mistura de ameaça com chamamento à conversão. Por um lado, Jesus chama a atenção para elementos fortes que precisam mudar e chama a pessoa à conversão para mudar, sobretudo, o elemento da hipocrisia, da falsidade, da duplicidade. Afastar-se, então, da injustiça e de tudo aquilo que é pecaminoso, para viver uma vida de mais genuína autenticidade. Hoje, o versículo 42 traz o primeiro ai. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e a misericórdia. Ora, esse primeiro ai direciona-se exatamente ao coração da prática religiosa. Os fariseus, já vimos ontem, eram estritamente meticulosos em observar toda a lei mosaica. Eles queriam tanto fazer que até exageravam. A lei diz que não há necessidade de pagar dízimo sobre estas pequeninas ervas. Eles são meticulosos e querem pagar o dízimo até sobre as ervas pequeninas como a hortelã, a arruda e as hortaliças. Eles querem ser muito exatos, muito corretos em relação à letra da lei. Porém, Jesus diz que eles esquecem a justiça e a misericórdia, a justiça e o amor de Deus. A conclusão de Jesus é:
é importante viver isso sem esquecer aquilo. Isto é, o mais importante é viver a justiça, a misericórdia e o amor, sem esquecer o dízimo. Se você quiser continuar pagando o dízimo sobre as pequeninas ervas, eventualmente pode, desde que faça a parte mais importante, o cumprimento, a vivência da justiça e da misericórdia. Isto é, há uma passagem da dimensão interior para a dimensão da exterioridade. O que Jesus quer é exatamente inverter estas polaridades. Jesus quer que a misericórdia, a justiça e a compaixão estejam em primeiro lugar, e se os fariseus quiserem continuar pagando o dízimo das ervas, podem ficar à vontade, não é problema nenhum para Jesus. O segundo ai, versículo 43. Aqui temos o elemento da vaidade e do elogio humano. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro lugar nas sinagogas e também de serem saudados em praças públicas. Jesus ataca exatamente a vaidade dos fariseus, que era o reconhecimento público, sobretudo por causa do saber. Os fariseus eram muito vinculados ao tema do conhecimento, da explicação da palavra de Deus. Amavam as honrarias, os títulos, amavam serem saudados em praças públicas ou nas sinagogas. Na verdade, buscavam sempre um pouco de palco e de autoexaltação. Eles gostavam de serem vistos e elogiados pelos homens. Para Jesus, a primeira coisa que um cristão deve buscar é o último lugar, ser o servo de todos, e assim será o primeiro no reino de Deus. O único aplauso que deve importar para nós cristãos é Deus, é o de Deus. Deus vê tudo no segredo do seu coração e Deus recompensa conforme a sua bondade. Então, quem busca a glória humana, quem busca a exterioridade, quem busca a exaltação, o elogio, a vaidade externa, está num caminho verdadeiramente de perdição. A glória do homem é passageira, é fugaz. Na verdade, deve-se corrigir a rota, o caminho, que dessa forma não haverá saída. O terceiro ai, versículo 44. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não são vistos, sobre os quais os homens caminham sem o saber. Jesus então utiliza essa imagem bastante forte. Todos sabemos, pelo sistema de pureza legal de Israel, que uma das coisas que mais transmite impureza é o cadáver. Portanto, o cemitério é um local impuro. Quantas vezes se sepulta alguém e o túmulo é baixo, é raso, está rente com a terra. Depois se cobre praticamente com um pouco de barro, um pouco de argila, um pouco de terra. E muitas vezes as pessoas caminham sobre os túmulos sem saberem. Qual é o problema? Isso transmite impureza. Segundo o sistema de pureza legal de Israel, caminhar sobre túmulos, sepulcros, isso transmite impureza. Tocar no sepulcro, ter contato com cadáveres, tudo isso transmite impureza ritual. Ora, Jesus aproveita para comparar. Os fariseus são como sepulcros pintados por fora, sepulcros caiados. Por fora, branquinhos, tudo limpinhos, aparentemente muito respeitáveis, muito religiosos, gente muito boa. Mas por dentro, o que há no sepulcro? Podridão. Cheios estão de podridão, de ossos ressequidos, de ossos revirados. E assim, as pessoas caminham sobre aqueles sepulcros sem saber, transmitindo-lhes então impureza ritual. Contaminam outras pessoas que, ao seu redor, buscam estas doutrinas vazias e a sua falta de caridade.
ninguém percebe sua aparência de perfeição. Na verdade, o grande problema aqui é a falsidade, é a dissimulação, é o pecado maior que nós escondemos, que não queremos confrontar, que mentimos, nos escondemos por trás dele. Deus quer que nós tenhamos um coração sem duplicidade, sem dissimulação. Finalmente, o último ai, o ai do fardo pesado. Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos insuportáveis, mas vós mesmos não tocais desses fardos, nem sequer com um dedo. Veja, qual é o grande problema? Que fardo pesado é esse? Sobretudo, é a doutrina baseada na lei mosaica. Os fariseus, doutores da lei, estudavam a lei mosaica de ponta a ponta, conheciam a lei mosaica de ponta a ponta e utilizavam-se dessa doutrina bíblica que deveria ajudar no processo de libertação das pessoas, mas os fariseus transformam tudo isso em fardos pesados, exigências humanas para serem sempre colocados sobre a cabeça, sobre os ombros das pessoas, impondo outros fardos pesados sobre os ombros das pessoas que procuram o caminho de Deus. A verdadeira autoridade da igreja não é aquela que deve impor fardos pesados. Obviamente que não há ambiente na igreja para esculhambação, para falta de regra, para falta de orientação, não. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter epiqueia, temos que ter a capacidade de perceber em que pé cada um está e como aquela pessoa pode viver aquele ideal sem se sentir estrangulada, destruída pelo peso do fardo da lei. A leitura e uma abordagem pastoral ajuda muitas pessoas a encontrarem o caminho de Deus. Então, a verdadeira autoridade da igreja não é aquela que impõe fardos pesados, mas é aquela que compartilha o peso que os homens e mulheres carregam. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Conclusão, Jesus quer, no dia de hoje, que nós comecemos a refletir sobre esses ais, não como palavra de maldição, mas como um chamado à conversão, para sairmos das aparências da exterioridade e buscarmos viver a autenticidade do Evangelho. Para que tenhamos, em primeiro lugar, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus acima de qualquer outra coisa, de qualquer ritual, de qualquer outra vivência. Busquemos servir com humildade, não procurando holofotes e visibilidade, e que aprendamos também a partilhar conhecimento, autoridade, exatamente para aliviar os fardos dos irmãos e irmãs. Que Deus então nos dê a graça cada vez maior de purificarmos o nosso interior para que também a nossa fé seja pura, verdadeira e santa. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.